Se você não consegue controlar suas emoções, as pessoas vão te controlar. A maioria das pessoas não entende controle emocional. Não se trata de manter a calma. Trata-se de como sua mente molda silenciosamente seu comportamento, seus relacionamentos e a maneira como as pessoas reagem a você sem que você perceba. Se você ficar até o final, entenderá os padrões psicológicos por trás de suas reações, porque você repete certos comportamentos e como sua mente, na verdade, constrói hábitos emocionais no dia a dia. Porque a verdadeira questão não é o que você sente, é o que sua mente faz com o que você sente. E a maioria das pessoas nunca percebe esse processo acontecendo. Bem-vindo a um espaço de compreensão da mente humana e emoções modernas, ajudando pessoas a entender ansiedade, relacionamentos e pensamentos internos, dentro da psicologia do comportamento humano, onde analisamos de forma racional como traços de personalidade, hábitos e padrões emocionais influenciam diretamente sua vida social, suas escolhas e até a forma como você é tratado pelos outros. Hoje, você vai entender um dos fenômenos mais ignorados da psicologia do comportamento humano, porque algumas pessoas dominam qualquer ambiente. E mais importante do que isso, o que exatamente acontece na mente dessas pessoas que faz com que elas sejam percebidas como seguras, influentes e emocionalmente estáveis, mesmo sem dizer muito. Fique até o final, porque o que você vai descobrir aqui não é motivação, é estrutura psicológica. E isso muda completamente a forma como você enxerga a si mesmo e os outros. Você já percebeu como, em alguns dias, você está no meio de uma conversa ou até em um ambiente cheio de pessoas, mas por dentro parece que nada realmente encaixa? Como se você estivesse presente fisicamente, mas mentalmente distante, observando tudo sem realmente participar. Isso é mais comum do que parece, e não acontece por falta de interesse ou de energia, mas por um processo interno que a maioria das pessoas nunca identifica. Em muitos casos, a mente entra em um estado de vigilância silenciosa, onde você começa a analisar tudo ao redor sem perceber. O tom de voz das pessoas, pequenas expressões faciais, o clima da conversa, até detalhes que ninguém mais está prestando atenção. Esse nível de observação constante faz com que sua atenção saia do momento e vá para dentro da sua própria cabeça. O problema é que isso cria uma sensação estranha de desconexão. Você continua interagindo, mas ao mesmo tempo sente como se estivesse fora da situação, como se existisse uma barreira invisível entre você e o ambiente. E quanto mais isso acontece, mais sua mente interpreta isso como um padrão normal, sem perceber o impacto emocional que isso vai acumulando ao longo do tempo. O que quase ninguém percebe é que o cérebro não apenas reage a situações sociais, ele tenta o tempo todo prever o que vai acontecer nelas. Isso acontece de forma automática, sem você decidir conscientemente. Em cada conversa, em cada ambiente novo ou até em interações simples do dia a dia, sua mente começa a montar cenários internos de o que pode dar errado ou como a outra pessoa está me interpretando agora. Esse processo é tão rápido que parece parte da sua personalidade, mas na verdade é um mecanismo de proteção. O cérebro prefere antecipar possíveis rejeições ou julgamentos do que ser surpreendido por eles. O problema é que, ao fazer isso constantemente, você deixa de reagir ao que realmente está acontecendo e passa a reagir ao que você imagina que está acontecendo. E é aqui que surge uma distorção silenciosa. A vida social deixa de ser espontânea e começa a ser filtrada por interpretações internas. Você não fala mais apenas o que sente, você fala o que acha que é seguro dizer. Você não age mais no momento, você age dentro de um cenário mental que nem sempre corresponde à realidade. E é exatamente por isso que algumas pessoas parecem ter uma presença social forte sem esforço, enquanto outras se sentem constantemente deslocadas, mesmo quando estão fazendo tudo certo. O comportamento muda de forma tão sutil que a própria pessoa não percebe o ponto exato em que isso começa. Aos poucos, ela começa a se autocorrigir demais em situações sociais, pensando antes de falar, ajustando o tom de voz, controlando gestos, tentando prever reações. O problema é que essa autocorreção constante tira algo essencial da comunicação humana, a naturalidade. E quando isso acontece, os outros começam a perceber uma certa tensão, mesmo que não saibam explicar o porquê. A pessoa não parece errada, mas também não parece totalmente livre. E isso afeta diretamente a forma como ela é interpretada socialmente. Com o tempo, esse padrão se reforça. Quanto mais a pessoa tenta se ajustar, mais ela se observa. E quanto mais ela se observa, menos espontânea ela se torna. Isso cria um ciclo silencioso onde a própria tentativa de controle emocional começa a limitar a presença social, sem que ela perceba exatamente como chegou nesse ponto.
O ponto mais profundo disso tudo é que esse tipo de comportamento não nasce no momento atual. Ele é construído ao longo de experiências acumuladas que ficaram registradas na memória emocional. Situações antigas em que você se sentiu julgado, ignorado, exposto ou desconfortável não desaparecem completamente com o tempo, elas ficam armazenadas como referências internas de como o mundo social funciona. E o cérebro usa essas referências o tempo todo, mesmo quando a situação atual não tem nada a ver com o passado. É por isso que, às vezes, uma reação parece maior do que o evento em si. Não é sobre o que está acontecendo agora, mas sobre o que já aconteceu antes e deixou uma marca emocional. Com o tempo, isso cria um padrão automático. Você não reage apenas ao presente, você reage a uma mistura do presente com memórias antigas que foram ativadas sem aviso. E o mais importante é que isso acontece de forma tão rápida que parece natural, como se sempre tivesse sido assim, quando na verdade é apenas um acúmulo de experiências que continuam influenciando sua forma de sentir e se comportar hoje. O ponto mais interessante de tudo isso é perceber que nada muda primeiro fora. A mudança começa na forma como você interpreta o que acontece dentro de você. Quando você começa a enxergar esses padrões acontecendo em tempo real, algo sutil se altera. Você deixa de viver no automático e passa a perceber o próprio processo mental enquanto ele acontece. Isso não significa que as reações desaparecem ou que a mente fica silenciosa. Na prática, os mesmos pensamentos, sensações e interpretações continuam surgindo, mas agora existe uma camada de consciência observando isso. E essa diferença muda completamente a relação que você tem com suas próprias respostas emocionais. Porque antes, tudo parecia uma única coisa só. Situação, emoção e reação misturadas ao mesmo tempo. Agora, começa a existir um intervalo entre o que acontece e o que você faz com o que acontece. E nesse intervalo, sua percepção sobre si mesmo se reorganiza de forma natural, sem necessidade de forçar nada, apenas porque você já não está totalmente preso dentro do mesmo padrão de interpretação automática. Existe um ponto importante aqui que quase ninguém percebe. Entender a própria mente não é algo que acontece sozinho com o tempo. Na maioria dos casos, as pessoas passam anos repetindo os mesmos padrões emocionais sem sequer conseguir nomeá-los, como se estivessem presas dentro de um ciclo invisível. E quanto mais isso se repete, mais difícil fica enxergar com clareza o que está acontecendo por dentro. Por isso, existe um material pensado exatamente para esse tipo de processo de autoconhecimento profundo, onde você começa a organizar aquilo que antes parecia apenas confusão emocional. O Bom Dia Café, Ponto com Terapia reúne, de forma prática e acessível, ideias fundamentais da psicologia profunda e da psicanálise, trazendo conceitos como inconsciente, sombra, persona, arquétipos, padrões emocionais e a forma como tudo isso influencia diretamente suas escolhas, seus relacionamentos e até a forma como você reage ao mundo. A proposta não é te entregar respostas prontas, mas te ajudar a enxergar com mais nitidez aquilo que sempre esteve acontecendo dentro de você sem que percebesse. Quando esse tipo de compreensão começa a fazer sentido, muita coisa que antes parecia problema pessoal passa a ser entendida como padrão psicológico, e isso muda completamente a forma como você lida consigo mesmo. O link está no comentário fixado. No fim, talvez a questão nunca tenha sido sobre dominar ambientes ou se encaixar melhor nas situações sociais. Talvez a verdadeira mudança aconteça quando você começa a perceber o quanto da sua forma de agir não nasceu no presente, mas foi construída ao longo de experiências que você nem sempre teve tempo de compreender. Existe um espaço silencioso entre o que você sente e o que você faz com isso. E é exatamente nesse espaço que a sua percepção sobre si mesmo começa a se reorganizar. Não de forma imediata, não de forma óbvia, mas de um jeito sutil, quase imperceptível no início. E quando isso acontece, as situações continuam sendo as mesmas, as pessoas continuam sendo as mesmas, mas algo dentro de você deixa de responder do mesmo jeito. Se esse vídeo fez sentido para você de alguma forma, se inscreve no canal e deixa o like, porque isso ajuda o conteúdo a chegar em mais pessoas que também estão tentando entender a própria mente e o próprio comportamento. Comenta aqui embaixo o que mais te chamou a atenção no vídeo, quero entender como isso chegou até você. E se você ficou até o final, escreve nos comentários. Eu fiquei até o fim, porque isso mostra quem realmente está buscando evoluir na forma de pensar e se observar. Antes de sair, assiste o vídeo que aparece no card e também a playlist do canal, porque tem outros conteúdos que continuam exatamente essa linha de entendimento sobre psicologia, comportamento humano e emoções.